Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Eu sei que vocês não esperavam esse tipo de vídeo, na verdade em relação a um filme tão estranho ou que causa tanta controvérsia. Mas claro que eu ouvi e li a respeito das críticas em relação ao internet, o filme, e já sabia o que esperar. Já imaginava do que se tratava e, pra ser sincero, só pela proposta, pelos atores e pela ideia em volta desse filme já dava pra ter uma noção do que ele se tornaria, de qual seria o resultado final. Mas eu fui assistir de mente aberta, eu queria saber se realmente era tudo isso de negativo que estavam falando e se talvez não tinha algo de bom, de produtivo para se retirar dessa obra. E eu me surpreendi porque a internet, o filme, não é tão vazio quanto parece. Para ser sincero, isso não é tão mérito assim, não é algo tão difícil de se realizar, mas o filme, ele traz algumas metáforas e analogias que funcionam, principalmente para o mundo atual, onde muitos querem o sucesso a qualquer custo. O longa, ele retrata algumas das personalidades mais evidentes, pelo menos no ano de 2017 do YouTube. Inclusive, isso é curioso porque o nome do filme é Internet, mas a grande maioria é YouTuber, mas enfim, o longa ele traz essas personalidades porque, primeiro, sabia que traria um apelo gigantesco ao filme. Muitas pessoas só foram assistir ao longa porque tinha alguma personalidade influente ali, ou que eles eram fãs, ou que sabiam da existência, mas isso também funciona para algumas críticas talvez até involuntárias de internet o filme. Existe uma personagem que reclama de tudo e que não acha valor, não encontra sentido em ter pessoas vangloriando ou sendo fãs de personagens da internet, de indivíduos que só gravam vídeo ou que produzem um conteúdo tido como supérfluo, que não por acaso é quase uma retratação do Felipe Neto. A diferença é que ela não faz isso na frente das câmeras. Ela é essa pessoa na vida real e, por um acaso do destino, acaba sendo filmada, eventualmente, e faz sucesso justamente por causa dessa raiva, dessa revolta contida, digamos assim. E isso faz muito sentido porque a gente percebe que muito conteúdo de ódio, no sentido de ser dito com palavras mais pesadas, de baixo calão, revoltosas, causam essa certa comoção em grande parte do público. É como se algumas pessoas precisassem de um indivíduo para falar por elas aquilo que elas sempre quiseram, mas não tinham ninguém para se espelhar e se sentirem bem com isso. Essa personagem, ela diz, digamos, algumas verdades que incomodariam essas personalidades e que muitas pessoas compartilham desses ideais, mas não tem alcance também. Então, quando ela é gravada falando o que verdadeiramente pensa, esses indivíduos que não podiam falar porque seriam criticados ou ninguém ouviria, se sentem representados. Finalmente encontram alguém que pensam da mesma forma que eles e que tem voz. Só que ao mesmo tempo, eles acabam criando justamente aquilo que talvez eles detestam, que é uma personalidade influente. Tanto que, no momento em que ela começa a ganhar fama, começa a ganhar notoriedade, ela vê o quão tóxico era aquele comportamento e manda o velho jargão que já é conhecido de muitos, que é aquilo era um personagem. Ou seja, todo aquele discurso raivoso, revoltado e até desrespeitoso não era ela de verdade. Era a personagem interpretando um outro personagem que esse sim era compatível com todas essas características supracitadas. Essa personagem me chamou mais atenção porque claramente é uma crítica ao Felipe Neto, inclusive falam o nome dele algumas vezes durante o longa para poderem cutucá-lo e demonstrarem toda a dor de cotovelo que sentem em relação ao sujeito, mas tem outros indivíduos também que acrescentam de alguma forma a esse filme. Tem o personagem do Gusta, que é um youtuber influente, famoso, que faz bastante sucesso, só que por trás das câmeras ele se demonstra não ser exatamente um cara muito gente boa, uma pessoa simpática com quem você gostaria de se relacionar. Inclusive com os próprios fãs, ele é meio babaca. Só que uma coisa que é interessante também é que mesmo na frente das câmeras, a gente já percebe que ele não é um sujeito bom, que aquilo tudo é uma carapuça, um disfarce, uma aparência, na verdade falsas aparências, para ele manter o sucesso, porque ele ficou refém disso. E quantas pessoas, por mais que a gente não tenha certeza, não são semelhantes ao Wesley, que por causa desse sucesso extremo, por causa dessa notoriedade que a internet dá, não acabam ficando reféns dos fãs, do dinheiro, do sucesso, da fama, então acabam fazendo qualquer coisa para poderem se manter no topo, quando a gente sabe que isso é só questão de tempo. Infelizmente sempre é passageiro, um dia a fama, a glória e o sucesso acaba porque depois do auge não tem mais para onde ir a não ser para baixo. Outro núcleo que também vale a pena mencionar, por mais que não seja também muito produtivo ou relevante, é o do Tito e do Rafa, que armam para o seu amigo VP poder sair com uma moça que para ele seria motivo de piada, mas que o VP acaba vendo valor naquilo e, por mais que se sinta envergonhado no começo, entende que não tem nada de errado naquele tipo de relação. Tanto que ele até, como argumento, utiliza o fato de que muitas famosas hoje em dia ganharam esse status não por algum mérito próprio, não por terem feito algo valioso ou
memorável para a história da humanidade, mas porque simplesmente vazaram suas sextapes. E é essa situação que o personagem passa, tentando confortar a sua companheira, quando na verdade ele era toda a vítima dessa situação. É claro que toda a piada acaba mascarando mais ou menos o assunto principal, mas a ideia é mostrar que a fama nem sempre vem para pessoas que merecem ou a conquistaram por mérito próprio, que fizeram algo impactante para serem reconhecidos. Às vezes acontece de maneira banal mesmo, e é dessa forma que funciona principalmente a internet. Muitos criticam o fato de alguém ser famoso, principalmente hoje em dia que existem diversos canais com 1 milhão de seguidores, Instagrams com mais de 10 milhões de seguidores, mas que você nunca ouviu falar, que nunca passou pelo seu radar. Muitas pessoas criticam esse tipo de pessoa influente, mas acabam vangloriando outras. Elas só criticam aquelas que não lhe convêm, que não fazem parte da sua vida, no sentido de não agregarem ao seu estilo de vida, mas continuam mantendo a relevância e fama de outros indivíduos, às vezes até menos merecedores. Mas eu reconheço que mesmo extraindo algumas virtudes, qualidades desse filme, ele não é nada memorável também. O longa claramente usou os atores, na verdade essas personalidades influentes da internet, principalmente na época, porque sabiam que seria um apelo grande, que trariam um público para o cinema, mesmo se não tivessem uma história valiosa ou que valesse a pena ser ouvida. Na verdade, toda a narrativa de internet o filme, além de ser bagunçada, esquisita e sem sentido, não é exatamente engraçada. Tudo bem, o humor é subjetivo e tem passagens que podem fazer muitas pessoas gargalharem, mas é evidente que esse filme ele não tinha nem motivo para existir, não porque foi feito com personalidades, não exatamente com atores, mas porque não tem nem pé nem cabeça, não tinham nenhuma ideia concreta para esse longa, não sabiam nem exatamente por onde começar, tanto que o filme ele é construído à base de sketches, não é uma história onde os personagens conversam indiretamente até, mas que cada um tem um núcleo e é desenvolvido dessa forma. Inclusive, o mais bizarro e bobo, na minha opinião, foi o do Saulo, que tem um cachorro chamado Brioco, porque aparentemente achariam que seria engraçado o cachorro se chamar assim. Inclusive, as piadas com esse nome e o órgão escritor não são poucas. São bem óbvias, na verdade, e às vezes bem forçadas. Talvez o mais interessante e divertido do longa seja o final, onde a gente vê o Mr. Catra como Deus, e pra ser honesto faz bastante sentido, mas mesmo assim o longa ele basicamente só é esquecível mesmo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.